Boa tarde, povo de Deus. Vamos dar início a mais uma semana do nosso curso bíblico. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos partilhar sobre uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 8 ao 15. Então você pega a sua Bíblia, você que está chegando agora, Tina Maria, Raíssa, Érica, sejam bem-vindas. Nós vamos dar início aqui, você já vai pegando a sua Bíblia, já vai deixando marcado aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15. Mas antes nós vamos começar rezando, né? Como tudo precisa começar rezando, entregando a nossa live nas mãos da Santíssima Trindade, nas mãos de Nossa Senhora, hoje pela intercessão de São Padre Pio, apresentando também pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, né? Começamos hoje, primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Então vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Então vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8, do 8 ao 15, certo? Hoje eu vou concluir essa última semana, que vai ser a semana da motivação. A semana em que vocês precisam encontrar realmente o objetivo pelo qual vocês precisam ler a Bíblia todos os dias. Vocês precisam criar esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, de pegar na Bíblia, de manusear a Bíblia, assim como você faz com o seu celular. Você faz isso todos os dias com o seu celular. Então você precisa ter esse hábito também de abrir a sua Bíblia, de ler, de trazer aquilo que o Senhor está falando para a sua vida, para as suas atitudes. Olha a minha Bíblia como ela é. Ela é toda riscada, tá vendo? Então eu quero que a sua Bíblia esteja assim também, né? Uma Bíblia marcada, riscada, que você possa anotar no cantinho ali alguma inspiração, né? O Espírito Santo vai falando para você, você vai escrevendo ali. Então, para que você também crie esse hábito, essa intimidade com a palavra de Deus. Principalmente você que diz assim, mas eu queria tanto que Deus falasse comigo. Eu não sei se você já falou isso, né? Mas eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo entender o que Ele quer de mim. Então, tem alguma coisa faltando aí nessa comunicação entre você e Deus. E
eu tenho certeza que é esse conhecimento, é esse entendimento da palavra. Então, tenho certeza que se você ler pelo menos um pouquinho todos os dias, você vai compreender, ter discernimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, vamos lá. Vamos ler aqui a passagem que está em Atos dos Apóstolos. Quero acolher você que está entrando agora. Sejam todos bem-vindos, né? Boa tarde. E mais antes, né? A gente vai rezar aqui. Deixa eu ver se eu encontro a oração que nós precisamos fazer antes de ler a Bíblia. Nós precisamos fazer essa oração que... Oi? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Acho que sim. Deu uma travada aqui, não sei o que foi, mas enfim. Eu acho que... Tá me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós vamos ler essa passagem que está em Atos, certo? Eu vou colocar aqui Atos 6. Do 8 ao 15. Pronto. Então, vamos lá. Vamos para... primeiro, a gente vai precisar rezar a oração que eu ensinei para vocês. A oração antes de ler a Bíblia, né? Nós rezamos essa oração para que o Espírito Santo nos dê a graça do entendimento. Então, a oração é assim: Senhor, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar, por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Assim seja. Amém. Amém? Se você está aí vivo, diga amém. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 8 ao 15, e vai nos dizer assim. O título da minha Bíblia aqui, a minha Bíblia é da Ave Maria. O título é Prisão do Diácono Estevão. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirinenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam:
Este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós os ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, eu trouxe para vocês essa passagem hoje. Eu estava meditando, essa semana. E essa passagem, ela me chamou muita atenção. Por quê? Porque nós precisamos aprender com os mártires da Igreja Católica. Eu não sei se vocês sabem, mas Santo Estevão, ele foi o primeiro mártir da Igreja Católica. E o que significa mártir, Mártir é aquele que dá a vida pelo Evangelho. É aquele que dá a vida por Jesus Cristo. Aquele que dá a vida, literalmente, como se a gente continuar aqui a leitura, nós vamos ver que São Estevão, ele foi apedrejado. Ele foi morto porque estava evangelizando, ele estava dando continuidade àquilo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então, nós precisamos hoje entender o objetivo pelo qual nós temos que ler a Bíblia. Nós precisamos entender que para ter uma intimidade, para ser amigo de Deus, para ser amigos íntimos, nós precisamos conhecer e amar. E como nós vamos conhecer e amar a Deus? Lendo as Sagradas Escrituras. Tendo essa sabedoria que São Estevão tinha. Então, vejam só, muitas pessoas, elas querem ouvir a Deus. Elas querem uma resposta de Deus. Nós temos muitas dúvidas. O povo não sabe qual a sua vocação. As pessoas não sabem qual é a sua profissão. Se vai casar, se não vai. Tem muita dúvida em todas as áreas da vida. Então, existe um questionamento e a gente sempre fica perguntando a Deus. Deus, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Se acontece alguma coisa, alguma enfermidade, será que eu vou vencer essa enfermidade? Se o marido sai de casa, se separa, será que meu marido vai voltar para casa? Então, a gente tem vários questionamentos, a gente pergunta a Deus. E Deus, ele fala a todo tempo conosco. Ele fala, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo eleito, o povo escolhido. E ele fala através da palavra, da Bíblia. Então, se você tem essa intimidade com Deus, você vai pegar a palavra, você vai se ajoelhar no seu momento de oração e vai perguntar: Deus, fala comigo. E ele vai falar, ele fala o tempo todo. Até o silêncio de Deus é resposta para nós, Então, de acordo com a sua intimidade, de acordo com a sua proximidade, você vai compreender aquilo que é vontade de Deus. Então, quanto mais perto, quanto mais próximo, quanto mais íntimo, mais vamos nos parecer com Deus. Que foi exatamente isso que aconteceu com São Estevão. Então, é essa a motivação de hoje. Nós precisamos entender esse motivo para que possamos criar um hábito de todos os dias a gente, assim como a gente pega o celular para ver as redes sociais, a gente cria esse hábito de pegar a Bíblia, abrir e ler e entender e ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus falando dentro do nosso coração. E o último passo é colocar em prática. Porque também não adianta você fazer tudo isso, você estudar, você
se aprofundar e não colocar em prática, e não trazer a palavra de Deus para a sua vida. Então, por isso que eu trouxe hoje essa passagem de São Estevão, que ele foi o primeiro mártir da igreja, para que você possa compreender o aspecto da palavra, o que a palavra faz na nossa vida, a transformação que ela faz na nossa vida, e que você precisa compreender, que você precisa identificar. Essa é a palavra. Então, olha só, Deus corresponde de acordo com a fome do povo. Então, qual é o grau de fome que você tem da palavra de Deus? Você é aquela pessoa que tem uma vontade enorme de ler a Bíblia toda, de compreender, de ter aquela sabedoria, né? De, por exemplo, alguém falar alguma coisa, pedir um conselho e você já se lembrar automaticamente de uma passagem e a sua resposta ser baseada na palavra de Deus, e você sentir que a sua boca, que a sua resposta não foi você, não veio da sua humanidade, mas o próprio Deus usando a sua boca para aconselhar as pessoas dentro da palavra de Deus. Olha que coisa linda! Você sendo usado, você sendo transformado pela palavra e ela causando em você uma sensação de uma pessoa que é um profeta. É essa a palavra. O Senhor nos chama a sermos profetas, a falar da palavra de Deus, mas muito mais vivenciar, a colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, quanto mais fome você tiver, mais revelação você vai ter. Quanto mais entrega você tiver, quanto mais você se abandonar, quanto mais você amar e conhecer e mergulhar, quanto mais você desejar, mais Deus vai te dar. Ele vai transbordar na sua vida, ao ponto de você, por onde você passar, as pessoas vão dizer: eu sinto Deus em você, eu vejo Deus em você. Então, como é que você consegue se tornar essa pessoa? Como é que você consegue ser essa face de Deus para a vida das pessoas? Como é que você consegue ser boca de Deus para a vida das pessoas? É tendo intimidade com a palavra de Deus, é tendo intimidade e sendo amigo de Deus, né? Então, olha só, o versículo que eu gostaria de ressaltar aqui é o versículo 10. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito que o inspirava. Olha, um profeta como São Estevão, um evangelizador como ele, trazendo para a nossa realidade, né, hoje, se naquela época já incomodava ao ponto de tirarem a vida dele, imagine hoje, né? Então, com certeza, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você tiver intimidade, quanto mais você buscar e querer renunciar às coisas velhas, né? Quanto mais você buscar uma vida nova em Deus, mais você vai ser perseguido, mais você vai ser caluniado, mais vão querer te calar, vão querer que você pare. E você precisa entender que tudo isso faz parte do processo daquele que escolheu ser íntimo de Deus. Porque se você for abrir a Bíblia, aqui nós temos o exemplo de São Estevão. Mas se você for olhar para os apóstolos, se você for olhar para os profetas, né? João Batista, ele foi decapitado. Por quê? Porque ele pregava, ele anunciava a chegada do Messias. Então, só em ele falar sobre isso, ele incomodava ao ponto de morrer decapitado. Então, hoje a gente vê as mortes acontecendo ainda, né? Não fisicamente, mas hoje em dia a morte está sendo psicológica, né? O famoso cancelamento.
Então, aqueles que falam sobre Deus nas redes sociais, ou até na escola, na universidade, se você for fazer um movimento voltado para isso, com certeza vai ter alguém que vai criticar, vai ter alguém que vai falar mal, vai ter alguém que não vai lhe apoiar. E isso é normal. Nós ficamos assim muito ansiosos, apreensivos, depressivos até, né, por causa das perseguições que acontecem na nossa vida dentro da caminhada. Nós somos seres humanos e nós sofremos, né, por causa disso. Mas se a gente for comparar aquilo que os apóstolos viveram, toda aquela perseguição, tudo aquilo que eles sofreram por Jesus Cristo, né, acredito que é pouco, né, que a gente passa aqui de perseguição, né? Se a gente vivesse assim, por exemplo, nesses lugares extremistas, a morte realmente era algo inevitável. A gente vê muita gente morrer ainda hoje por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, em lugares onde não se pode falar, né? E aqui nós temos uma oportunidade de estar assim, evangelizando. E, inclusive, essa semana em particular, algumas pessoas elas foram incomodadas por Deus. Elas vieram falar comigo sobre esse incômodo de sentir no coração algo diferente, que quer se aprofundar e não sabe como faz, que não tem um grupo de oração aqui em Cabedelo, que não tem algo que ela mergulhe, não sente vontade de ir, sabe, para a igreja, porque é pouco demais para o que a pessoa quer vivenciar. Então Deus tem incomodado corações. Deus tem realmente falado às pessoas que precisa que se levante, né, uma geração, porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão precisando mesmo da gente. E a palavra vai dizer, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Então a gente tem visto um incômodo, né? E essa palavra, né, incomodar, o Senhor tem feito de muitas formas. O Senhor tem incomodado corações de muitas formas. E Ele não vai parar. Ele não vai parar, assim como o demônio também não para. Assim como o diabo também não se cansa de tentar tirar a gente do caminho. O Senhor tá ali, ó, fiel, esperando só que a gente abra a porta do coração para que Ele entre e para que Ele, né, derrame sobre nós o seu Espírito Santo, assim como aconteceu com Estevão. Olha só, o primeiro versículo fala: Estevão, cheio da graça e fortaleza. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que foi depois de Pentecostes, né? O Espírito Santo de Deus tomou forma no corpo físico e no espírito de Santo Estevão. E ali ele começou a fazer milagres e prodígios entre aquele povo. Então, a partir do batismo no Espírito Santo, a partir dessa abertura que nós damos ao Senhor para que Ele faça, né? Ele manifesta em nós os seus dons, as suas graças, e nós somos usados como instrumentos da graça de Deus para fazer milagres e prodígios. Não somos nós que fazemos, né? Que a gente deixe claro isso. Porque quem faz é Deus. Ele só faz usar a gente, né? Mas a graça vem dele. Toda a graça, toda a honra, toda a glória vem dele, né? Vem do Senhor. Então, por causa disso, né? Por causa dessa abertura, por causa do batismo no Espírito Santo, nós vamos incomodar. Nós incomodamos tanto para o bem como para o mal. Existem pessoas que estão abertas esperando esse batismo, esse ruar de Deus, né? Esse mover de Deus em nós. Pessoas da nossa casa, da nossa família, que faz muito tempo que não vai numa missa, faz muito tempo que não frequenta a paróquia,
não vive os sacramentos. E aí você, por exemplo, Deus monta uma estratégia, você tá aí anos sem comungar, você tá aí anos sem ir para a igreja, e aí Deus monta uma estratégia para que você seja fisgado ali. E talvez seja um encontro, talvez seja um grupo de oração, talvez seja uma pregação de alguém na internet, não sei, um instituto. Você assiste e ali naquele momento acontece o batismo no Espírito Santo e você começa a ser incomodado. E aí tem uma sede da palavra de Deus, aí tem a sede de estar rezando, de fazer os propósitos, de querer saber mais sobre a igreja, e ali você não consegue parar mais. Foi assim que aconteceu comigo. E aí, olha só, no versículo 10, falando mais uma vez, as pessoas começavam a se incomodar, porque eles não queriam que Estevão conseguisse converter aquelas pessoas, né? Propagar o evangelho. Mas, ao mesmo tempo, eles sentiam algo diferente. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então, mesmo que eles soubessem que Estevão estava fazendo tudo aquilo de maneira certa, da maneira correta, movido pelo Espírito Santo, mas a soberba, o orgulho dentro do coração deles, porque eles eram os mais intelectuais, eles eram os mais inteligentes, né, sábios, e a lei, a religiosidade toda ia mudar se eles se convertessem. Então, eles não aceitaram e não admitiram aquilo que Estevão estava fazendo naquele momento. Mas eles não conseguiram resistir. Eles não conseguiram negar que ali tinha algo diferente. Então, quando a gente realmente é batizado no Espírito Santo e que a gente vive essa intimidade com Deus, as pessoas não conseguem resistir à vontade de Deus. Através de nós, né? Que somos instrumentos. Então, quando Deus te tomar como espírito dele, né? Vão tentar te perseguir, vão tentar te calar, mas não vão resistir ao poder do Espírito Santo que vai estar sobre a tua vida. Então, foi muito forte isso, o Senhor falando para mim, em particular, e eu quis trazer para vocês essa motivação, para que vocês compreendam que é vontade de Deus que a gente persevere nessa caminhada, mas que a gente tenha essa intimidade com Ele através da palavra, através do conhecimento, né? E as coisas, quando são de Deus, né? Quando realmente são de Deus, as pessoas não resistem. Então, essa palavra, né? Não resistir. A gente não consegue resistir ao amor de Deus. Quando a gente tá ali, ou pelo menos no momento da adoração, ali na quinta-feira, diante de Jesus, eu não consigo resistir àquele amor. A minha vontade é de cantar, é de gritar, é de pular, é de abraçá-lo, né? De estar ali com ele sempre. E é essa sensação que a gente tem quando a gente é verdadeiro amigo de Deus, né? Quando a gente tem essa intimidade com Ele. Então, quem está cheio do Espírito Santo, ele não teme o mal, não teme a perseguição, não teme a nada. Muita gente tem medo de entrar no serviço, de ter essa intimidade, de renunciar às coisas velhas. Tem muita gente que tem medo, mas não é por elas mesmas, é porque existe essa barreira que o próprio inimigo coloca, porque ele não quer ninguém na igreja, né? O trabalho dele é tirar as pessoas da igreja, ou que elas fiquem dentro da igreja, mas que elas fiquem mornas, que elas não façam o que elas têm que fazer. Então a gente vê muita gente hoje que é católico, mas que nunca leu a Bíblia toda,
que não tem um catecismo da igreja, ou se tem, não leu, que não reza o terço, que quer andar com o escapulário, né? Nós estamos fazendo aí a formação do escapulário, quer andar com o escapulário, mas quer que o escapulário seja um amuleto, né? Usa os sacramentais como amuleto. Então, são esses católicos que o inimigo gosta, né? Ele quer que permaneça na igreja esse tipo de gente morna, esse tipo de gente que não quer renunciar a nada, né? Que quer empurrar com a barriga, que vai um domingo sim, um domingo não, que não quer estudar, que não quer fazer formação, que acha que é perda de tempo ou acha que já sabe de tudo, que não tem necessidade, né, de fazer uma formação. Então, quem realmente foi batizado no Espírito Santo, nós conhecemos aquela pessoa que é batizada no Espírito Santo de verdade, né? Porque uma coisa é você ir para um grupo de oração, você participar de uma comunidade, de você participar de um movimento. Quando você chega lá, tem aquele fogo do Espírito Santo, tem aquele clamor, as pessoas oram em línguas, tem aquelas músicas, você se arrepia, você chora, você repousa no Espírito, né? Naquele momento. Mas quando termina aquele momento, quando você volta para sua casa, aí o que acontece? Você não lê a palavra, você não tem intimidade, você não reza texto, você só vive esse momento de intimidade do grupo de oração ou nesses encontros de cura e libertação. Por isso que é lotado, né? Esses encontros de cura e libertação é lotado de gente, porque as pessoas, elas buscam esse extraordinário de Deus. As pessoas querem viver as sensações, né? As emoções, como divertidamente, né? As pessoas querem estar... tem até o povo fica dizendo, você é muito emocionado, né? Tem até essa palavra agora. Mas é por quê? Porque as pessoas são muito sensação, elas querem viver nessa sensação, mas quando chega em casa, que é para você conversar, para você ter essa intimidade com Deus, as pessoas não conseguem. Dá uma travada, não consegue falar, não consegue abrir a Bíblia, tem preguiça de rezar, tem preguiça de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, a gente consegue ver realmente, identificar realmente quem foi batizado no Espírito Santo de verdade e quem não. Porque quando você tem essa experiência de verdade, você não consegue ficar parado. Por quê? Porque o Espírito Santo é o movimento, é o mover, é o roar. Então ele não vai deixar você ficar parado. Ele não vai deixar você ficar com preguiça de abrir a Bíblia. Ele não vai deixar você ficar com preguiça de rezar texto. Ele não vai deixar você parado. Ele vai deixar você inquieto. Ele vai fazer com que você busque mergulhar para águas mais profundas. E quanto mais você mergulha, mais você quer saber, mais você quer conhecer, mais você quer ter intimidade. E você que tem essa experiência verdadeiramente, você não teme o mal. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas com medo, dizendo, meu marido saiu de casa porque fizeram um negócio pra mim, né? Fizeram uma macumba, fizeram isso, fizeram aquilo. E aí, quando você vai olhar a vida daquela pessoa, vai olhar a vida daquele casal, era um casal que não tinha intimidade com Deus. O casal, se não tem intimidade com Deus, não tem intimidade entre eles também, né? Então aí falta muita coisa. E a gente atribui ao mal uma força, né, muito maior do que a graça de Deus, que é maior do que o mal. Então a gente fica colocando poder nas mãos daquele que não precisa, não deve ter, porque ele já é um derrotado. Boa tarde para você que está entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Então, nós não podemos temer o mal, a perseguição,
as provações, se verdadeiramente você é aquele que tem o conhecimento da palavra, você tem intimidade com Deus, você tem a experiência do batismo no Espírito Santo. Você não teme o mal, porque você sabe que aquilo ali é necessário, aquilo ali é o processo, né? Quem está cheio do Espírito Santo não teme o mal, como eu já falei, né? Pode vir um exército contra você. Se você teme o Senhor, né? Se você tem o respeito, a confiança em Deus, eles não resistirão a você. Então, eu já vi, por exemplo, né? Tava passando no Instagram um vídeo da mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi. Que ele caiu, né? Foi aquela repercussão toda. Ele entrou em depressão. E, enfim, foi algo muito difícil, ruim para ele como sacerdote. Porque a gente tem a imagem, né? Daquela pessoa, do líder religioso, daquele coordenador, como uma pessoa que ela não tem problema, né? Pelo contrário, ela nasceu para resolver o problema do povo, né? E a gente fica com essa visão limitada, mas na verdade não. Então, Deus permite que aconteçam essas coisas na vida daqueles que são líderes, que estão à frente, para que a gente compreenda que nós somos seres humanos de carne e osso e que a nossa vida deve ser depositada na confiança cega, na vontade de Deus. E aquele que tem intimidade com Deus faz como o padre Marcelo Rossi, né? Que não desistiu, ele tá aí, ó. Deu a volta por cima e hoje ele prega dizendo que tudo aquilo que aconteceu são provações. É a força maligna tentando destruir, tentando calar, tentando perseguir, escandalizar. Mas aquele que tem a intimidade, sabe, que tá ali, no escondido, dentro do coração de Deus, que todos os dias vai lá, conversa. Porque você, olha, se você pegar seu celular, tem conversas com todas as pessoas. Pessoas até que você não tem tanta intimidade, mas que você conversa praticamente todos os dias. E por que não você fazer, criar esse hábito com a Bíblia também, de conversar com Deus como se fosse um WhatsApp? Você abre ali, conversa com Deus, lê aquela palavra, mesmo que você não entenda, mas quanto mais você lê, mais você vai tendo essa intimidade e Deus vai te dando esse entendimento. Mas se você coloca na sua cabeça, não, eu não vou entender de jeito nenhum, e não abre a Bíblia e deixa ela lá escondida, né, na gaveta, realmente você não vai entender, você não vai compreender, Deus não vai falar com você, você vai precisar ir para um momento de cura e libertação, para que alguém lá na frente, um pregador que venha lá dos Estados Unidos, e fale o seu nome, fale o seu problema e resolva a sua situação. Tem muita gente assim. Tem muita gente que se sente inferior, se sente incapaz e acha que esses dons do Espírito Santo é só para uma parte daqueles que são da igreja. Que na verdade não é. Os dons do Espírito Santo, eles estão em nós a partir do momento que você é batizado. O seu sacramento do batismo, se você foi batizado quando é bebezinho, né, como eu fui batizada bebezinho, então desde dos meus primeiros dias, dos meus primeiros meses, eu tenho os dons do Espírito Santo e eles são manifestos em nós a partir da necessidade da abertura do seu coração e a partir da necessidade que Deus tem de nos usar. Mas o que é que o inimigo faz? O inimigo faz isso aqui, ó, que fizeram com Estevão. O inimigo, ele trabalha para incomodar as pessoas, para que essas pessoas elas calem os profetas. Essas pessoas calem aqueles que foram, né, levantados por Deus para anunciar. Então você não vai ver uma pessoa que é movida por Deus, ela ser 100% feliz, 100% sem problemas. Não, pelo contrário, vai sempre ter um espinho ali enfiado na carne daquele profeta
Por quê? Porque faz parte do processo. Faz parte daqueles que buscam essa intimidade, né? Então, muitas vezes, como eu já falei, a gente não pode dar poder ao inimigo. A gente não pode ficar dizendo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode acontecer, né? A gente, às vezes, falando isso, a gente está pecando contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque aquele que ama, confia. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, então você vai confiar que tudo vai dar certo. Por mais que hoje você esteja passando por uma tempestade, por mais que hoje você esteja como Estevão aqui, né? As pessoas se incomodando com a sua vida, as pessoas falando mal de você, te criticando, perseguindo você, fazendo tudo que não presta com você. Mas Estevão, ele confiou e mesmo no momento da morte, mesmo na hora da morte de Estevão, que ele morreu apedrejado, nós vemos aqui na palavra que ele morreu feliz. Ele morreu glorificando a Deus e ele fez, né, o que realmente o Senhor ensinou a ele, que é perdoar os inimigos. Quando ele estava morrendo, ele pediu perdão por todos aqueles que estavam fazendo aquilo ali, né? Como Jesus falou, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Do mesmo jeito, Santo Estevão fez. Perdoou os seus inimigos na hora da morte, ali quando ele estava sendo apedrejado. Então, só faz isso, só tem uma atitude dessa quem é íntimo, amigo íntimo de Deus. Quem conhece a palavra, que quer mergulhar, que quer se aprofundar, que quer viver uma vida na profundidade, não na superficialidade. Porque hoje a gente vê muita gente querendo viver um evangelho superficial. As pessoas querem ler apenas as coisas boas, as partes boas da Bíblia, né? Falando sobre amor, falando sobre misericórdia, né? Mas aí esquece da renúncia, esquece da justiça. Então, aqueles que querem realmente viver com Jesus, entender a palavra, né? Lembra que Jesus fala: aquele que quer me seguir, né, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, existem 3 condições para isso, né? Renuncia a si mesmo, assuma sua cruz e deixa tudo e vai seguir Jesus. Então, não é fácil, nunca será. Nunca será fácil. Então, nós precisamos confiar e entender que assim como aconteceu, né, com Santo Estevão, pode acontecer comigo também, com você. Você não é uma pessoa isenta da graça de Deus, não. Você pode sim ser um evangelizador, você pode sim, hoje, nesse momento, abrir a sua palavra, você lê a palavra, você vai entender, você vai compreender aquilo que Deus está falando para você. Que caia por terra toda a palavra de negação, toda a palavra de maldição que você mesmo coloca para você mesmo, né? Às vezes a gente se amaldiçoa, a gente mesmo se nega o próprio talento, o próprio dom que Deus nos dá, né? Então, isso é muito ruim para nós. Quando você abre a Bíblia e você começa a dizer: eu não estou entendendo nada. Meu Deus, isso aqui não é para mim, não. Eu não consigo entender nada. Isso tudo, olha, a palavra de maldição, de negação, vai paralisando você. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que você não entenda. Ele quer que você não compreenda, que você fique na ignorância, que você fique na margem. Ele não quer, não permite você mergulhar para águas mais profundas. É esse o trabalho do inimigo. Quanto mais preguiçoso você for, mais o inimigo vai gostar. Quanto mais afastado da Bíblia você estiver, o inimigo está feliz. Porque se você for estudar, conhecer, meditar, se aprofundar, comer mesmo a palavra de Deus como alimento da sua alma, ai, minha gente, vocês vão tocar fogo no mundo. Aí vocês vão ver realmente a palavra se transformando
em atitudes na vida de vocês. Então, né, já profetiza aqui que se levante nessa live, você que está assistindo agora, você que está assistindo, vai assistir depois, né? Que se levante uma geração de pessoas que desejam verdadeiramente ser amigos de Deus. Que se levante uma geração de pessoas, mulheres, homens, crianças, idosos, o povo de Deus sedento da palavra, de querer conhecer, de querer viver na presença de Deus, né? Que se levante uma geração de Estevão, que dá a vida pelo Evangelho, que não tem medo de morrer por Jesus, né? Que não teme a perseguição, não teme a cara feia, não teme a palavra de maldição, né? Que se levante essa geração que não tem aquele mimimi, né? Ah, mas e se? Ah, mas eu não vou não, porque e se? Né? Sempre tem um e se, né? A geração do mimimi, né? Não seja essa geração. Seja a geração de Estevão, aquela que não teme a perseguição, né? Mas vai se encher da graça e da sabedoria e do poder de Deus. E aonde é que você se enche da graça, da sabedoria e do poder de Deus? É na palavra, é na Bíblia. E ninguém vai resistir, porque você vai se levantar como um profeta para a sua casa, para a sua família. Você já imaginou? Hoje, depois dessa live, você pegar a sua Bíblia e você mergulhar profundamente numa intimidade com Deus, ser batizado no Espírito Santo e começar a ter sede de anunciar o Evangelho. E isso, não estou falando que você vai comprar uma passagem e ir para a África para evangelizar lá os africanos. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando para você começar dentro da sua casa, dentro da sua família, com os seus filhos. Pensa aí. Quantas vezes você no seu dia a dia, você para ler a Bíblia ou falar sobre Deus para os seus filhos? Então, não é sobre o extraordinário, né? Ah, eu vou deixar tudo igual a São Francisco, vou largar toda a minha fortuna e vou para a rua anunciar o Evangelho. Não. O Evangelho precisa ser anunciado sim, mas primeiro precisa ser anunciado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando a gente vê a mudança, quando a gente vê a restauração, a transformação, aí sim, aí tá fazendo efeito, né, de dentro para fora. Então, só lembrando, né, só deixando claro aqui, que as pessoas, elas não precisam de nós. Você não precisa de Roberta. O que você precisa é do Deus que eu carrego, é do Espírito Santo que está em mim e que me impulsiona a evangelizar através da palavra, através das formações, através desse curso bíblico, né? Então, você não é Roberta quem faz, eu deixo sempre isso claro, para que vocês compreendam que quem faz a obra é Deus. E Ele usa a todos. Todos aqueles que abrem o coração, todos aqueles que verdadeiramente se determinam a estudar, a viver o Evangelho, a renunciar, porque precisa, né? Precisa. É um detalhe, né? Essa questão que eu apresentei aqui para vocês, ó. Estevão, ele incomodou tanto ao ponto de levantarem falso contra ele, né? Levantaram falso contra ele, arrumaram testemunhas para falar mal dele lá, né, no conselho, no grande conselho. E aí, quando chegou lá, para vocês verem como Estevão, ele já estava na plenitude, ele já estava vivendo o céu aqui na terra. Quando ele chegou lá, o versículo 15, ó, fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus, né, a transfiguração, Jesus se transfigurou, a face dele, né, mudou. Aconteceu com São Estevão também. E pode acontecer comigo e com você. E quantas vezes acontece com as pessoas que renunciam à vida velha,
e assumem essa vida nova no Espírito Santo. Quantas pessoas aí dão testemunho que quando vai mostrar a foto do antes e do depois, você diz, não é a mesma pessoa. Porque verdadeiramente, quando você muda, quando você é batizado no Espírito Santo de verdade, quando você tem um encontro com a palavra de Deus de verdade, você não fica mais do mesmo jeito. Muda não só dentro de você, mas muda fora também. Muda o seu rosto, muda suas vestes, muda o seu jeito de falar, muda o estilo de música, muda as amizades, né? Muda tudo. Então, a gente percebe quando as pessoas são verdadeiramente batizadas no Espírito, quando elas têm realmente um encontro pessoal com Deus, quando elas têm sede da palavra. A gente vê, quando a gente conversa com alguém que tem uma intimidade com Deus, a gente vê que a maioria das coisas que ela fala na conversa, ela vai citar Deus, ela vai citar a palavra de Deus, né? É tanto que eu admiro muito os nossos irmãos protestantes, porque como eles só têm a escritura, né? É só a escritura, eles só seguem a Bíblia, então eles têm uma intimidade absurda. Quando a gente vai conversar com eles, a resposta deles é toda baseada na Bíblia. A gente tá falando aqui, por exemplo, sei lá, tá falando de, eu acho que eu vou cozinhar hoje macaxeira, e aí ele vai dizer, mas na palavra de Deus, aí ele já traz qualquer tipo de assunto, eles já vão trazer a palavra de Deus para confirmar aquele momento ou desconfirmar, né? Então, eu admiro muito, porque nós católicos precisamos disso, precisamos dessa intimidade. Precisamos trazer para a nossa vida, para a nossa atitude, né, para o nosso cotidiano. Não é só falar de Deus dentro da igreja, mas falar de Deus na família, no seu trabalho, sabe? E eu já escutei, não estou falando para me orgulhar, nem para mim vai descer, mas eu já escutei as pessoas falando, né? Você é muito religiosa. Pessoas que não me conheciam e também não tinham acesso à minha rede social, mas só pelo fato de eu conversar um assunto, as pessoas dizem, você é muito religiosa, né? E eu disse, sou. Sou. Por quê? E eu fico feliz, porque é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas vejam Deus em mim, né? Que as pessoas reconheçam o Jesus que habita em mim. Não vão me endeusar, não é isso que eu estou falando, não é sobre me endeusar, mas é sobre encontrar Jesus em mim, né? Como o São Francisco fala, eu sempre gosto de repetir essa frase, para que a gente pregue, né? Se possível, use palavras. Então, se possível, né, a gente usar as palavras. Por quê? Porque o evangelho precisa ser pregado com as nossas atitudes. E você não precisa falar nada, as pessoas vão ver Deus através das suas atitudes, do bem que você faz, né? De como você age ali. Então, tem muita gente que não vai abrir a Bíblia. Tem gente que não tem a Bíblia em casa, né? O seu marido, por exemplo, não tem a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Então, como é que você quer que ele leia a Bíblia? Seja você o Evangelho. Seja você o Evangelho vivo, para que o seu esposo, o seu filho, né, as suas amigas, para que quando eles olharem para você, eles consigam ler a Bíblia através das suas atitudes, daquilo que você representa. Amém? Então, é sobre isso, né? É sobre ser essa geração de Estevão, que se levante hoje, essa geração que quer uma intimidade, que quer ser amigo de Deus. Amém? Então é isso. Eu vou ficando por aqui e eu quero agradecer demais a todos que me ajudaram nesse processo de estágio supervisionado. Concluímos aqui, essa é a 6ª semana, é a última semana do estágio. E eu agradeço muito a todos que se envolveram, que perseveraram, né, que fizeram os exercícios, que estão aí sedentos. Tem pessoas perguntando a mim, e aí, qual vai ser o próximo curso? Então eu fico muito feliz porque você está gostando, né, você está realmente recebendo, né, a palavra de Deus, está caindo em solo bom,
está frutificando e eu fico muito feliz. Essa é a minha missão de evangelização. É ver o fruto, né, sendo gerado no seu coração. Então, não sei, né? Eu vou ver o que é que eu vou fazer depois. Essa semana ainda a gente vai conversar no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar, né, os exercícios lá, tá certo? E vamos continuar assim, né? Eu que agradeço a minha xará aí também, olha, perseverando firme e forte, Roberta Feitosa, né? Perseverando aí comigo. Muito obrigada, eu agradeço demais pela confiança em mim depositada. E até o próximo curso, eu não sei se vai ser sobre o catecismo, não sei se vai ser sobre a missa, né? Coloca aí nos comentários, você que tem dúvidas sobre algum tema da igreja, né? Que você quer que eu fale aqui, que eu coloque no curso, entregando do Carmo, né? Dia 16 é dia de Nossa Senhora do Carmo. Dia 13 é dia de Nossa Senhora Rosa Mística. Esse mês de julho é recheado, né? Dia 11 é dia de São Bento. Então vamos entregar nossa vida pela intercessão de São Bento, Nossa Senhora Rosa Mística e Nossa Senhora do Carmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual São José, para sempre sejam louvados. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!